Quero conversar hoje com vocês nessa ideia da gente sempre bater um papo sobre constelação, sabendo que não tem o certo e errado, sabendo que é tudo uma descoberta grande, né? E a gente tem essa ideia de cada vez mais ir descobrindo e aprendendo e crescendo, né, com a constelação. A ideia é a gente trazer temas, né? E eu postei no Stories, eu tenho feito bastante Stories, quase diariamente. Se você não me segue lá no Instagram, procura lá para me seguir lá, é @JulianaSlickerCoach. Então, assim, eu postei, coloquei, né, qual o tema que vocês querem que eu fale e tudo, e surgiram vários temas diferentes dessa semana. Semana passada foi algo realmente mais focado da gente olhar para a saúde. Então, a gente fez uma conversa específica de saúde e a semana vieram vários temas de relacionamento, de síndrome do pânico, de doenças, né, de acordar à noite, que isso tem alguma relação. E aí, então, optei por falar de uma maneira mais ampla do pensamento sistêmico, que é algo muito interessante quando a gente começa a se identificar, a trabalhar com a constelação, a trabalhar com esse realmente pensamento diferente das coisas, né? O que é o pensamento sistêmico? A constelação é uma terapia sistêmica, então a gente entende, a gente vê que o processo de constelação, ele sempre vai levar para um entendimento maior do que só a superfície, vai levar para o entendimento de um sistema como um todo. A gente chama constelação familiar ou constelação sistêmica. E constelação familiar, por quê? Porque o principal sistema, a base de todos nós é a família, de onde nós recebemos a nossa vida, né? Do nosso pai e da nossa mãe. Então, quando a gente entende, a gente absorve isso e a gente coloca isso no nosso coração, a gente percebe que a gente faz parte desse sistema. E tudo, né, vem daí. Tá bom. Então, o que é o pensamento sistêmico? É a gente realmente entender que está tudo interconectado. Quando a gente faz uma pergunta, quando a gente tem uma dúvida específica de relacionamento, tem algo por trás. Quando a gente tem uma dúvida específica de saúde, tem algo por trás, né? Então, na semana passada eu falei sobre saúde e sobre essa questão de a saúde é uma escolha nossa. A doença, na verdade, é algo que a gente recebe como um pedido para olhar para alguma questão. E é uma escolha nossa de, poxa, eu vou dizer não à vida, no sentido de eu vou seguir os meus pais, eu vou seguir alguém na doença, e aí por isso, então, sistemicamente, a gente está equilibrando um todo. Imagina um tabuleiro, a gente está se equilibrando ali naquele tabuleiro, tá? Essa é a base do pensamento sistêmico. Então, para começar, né, ir um pouquinho mais a fundo sobre esse tema tão interessante, depois quero trazer também exemplos, para ficar mais claro. Eu quero falar, né, da base da constelação, que são as ordens do amor. Então, porque, como eu falei, se a gente está em cima de um tabuleiro e está sendo equilibrado, o sistema está equilibrado, ele tem que ter as bases embaixo, assim, né? A gente está equilibrado em cima do quê? Na constelação, a gente entende que existem 3 ordens, né? Que o Bert Hellinger chamou de ordens do amor. Uma das ordens é a do direito de pertencer. Então, todo mundo tem o direito de pertencer, todas as situações, todas as dores, tudo que é difícil da gente enxergar, tem o direito de pertencer. Em decorrência disso, a gente percebe que a gente não pode, então, julgar nenhuma situação, né? Hoje eu fiz uma constelação de uma pessoa, eu ia falar o exemplo na frente, mas eu vou falando agora para ir complementando. Hoje eu fiz uma constelação de uma pessoa que ela me contou, ela tinha uma questão de relacionamento, e ela me contou que o pai e a mãe, eles foram casados, o pai faleceu recentemente, deve fazer uns 5 anos, alguma coisa assim, e o pai, ele tinha mãe e tinha uma filha fora do casamento, e ele manteve essa outra família junto com a família dela, junto com a família da mãe dela. Então, para ela era muito difícil olhar para isso, e quando eu falo olhar, incluir, não é no sentido de trazer aqui para casa, né, vamos ser amigos, não é nesse sentido, é incluir e trazer isso para o meu coração, falar, poxa, eu não julgo, existe algo por trás de tudo isso que eu não compreendo, eu não entendo, e eu posso
né, não aceitar, não consigo aceitar, mas então eu parto do princípio de não julgar. Por quê? Porque existe um equilíbrio por trás de tudo isso. É bonito quando a gente consegue fazer esse movimento, só que é muito difícil mesmo, né? Imagina você sentindo isso na pele e você passando por essa situação. Então, o que a constelação faz? A gente entende o que tem por trás, a gente traz a consciência. Nessa constelação dessa moça foi muito bonito isso. A gente percebeu tudo que tinha por trás, por que aquela situação acontecia. E aí é mais fácil, então, a gente olhar para isso sem julgamento, né? Essa a modificação que a gente consegue quando a gente faz uma constelação. Então, vamos lá. Primeira ordem, né? Falei do pertencimento, e dei um exemplo claro de como pertencer, de tudo tem que pertencer. A outra ordem é a ordem da hierarquia. Os nossos pais são maiores do que a gente, né? Sempre falo isso. Nós somos menores do que os nossos pais, do que os nossos avós. Então, como que a gente vive, como que a gente se relaciona, né? Como que funciona tudo isso no dia a dia. No dia a dia, a gente tem que saber que a gente tem um limite para resolver as questões dos nossos pais. E isso é de alma, de coração também, não é racional. Então, se racionalmente eu vejo meus pais com alguns problemas, algumas questões, e eu quero ajudar, é claro, né? Também pensando no equilíbrio da comunidade de destino, ou seja, está todo mundo em cima do mesmo tabuleiro, eu vou ajudar. Mas eu não vou resolver algo que não é meu. Quando eu tento resolver algo que não é meu, isso se torna pesado para mim, isso se torna pesado para a minha vida. E aí eu não foco e não sigo a minha vida, eu não olho para a minha vida. Eu vivo algo tentando resolver algo para alguém que é maior do que eu. Então, imagina, né, que você tem uma profissão específica, bem técnica, e você é chamado para resolver um tema de outra coisa, nada a ver. Então, você não vai conseguir resolver algo. Então, digamos que você tem lá você é professora, digamos, e você é chamado para resolver um assunto técnico de mecânica de um automóvel. Você não vai conseguir resolver aquilo, por quê? Porque você tem o seu conhecimento, o seu tamanho e essa abrangência para aquilo. Você não consegue resolver algo que está além do seu conhecimento. É um pouco parecido quando a gente fala da hierarquia. É algo maior do que eu não conheço, eu não vivenciei aquilo. Então, por isso, aí, né, como funciona, por isso eu não consigo resolver. Então, na hierarquia, cada um tem o seu lugar. De novo, se eu inverto essa hierarquia, fica pesado para mim. O vídeo que eu gravei na semana passada, tá lá no meu canal no YouTube, tá no Instagram TV também, eu falo sobre o suicídio e o olhar da constelação para o suicídio. O suicídio, ele e aí já estou também dando mais um exemplo, falando sobre o pensamento sistêmico, sempre tem algo por trás, né? O suicídio ou alguns acidentes prematuros, que as pessoas morrem, né, de maneira prematura, eles são, no inconsciente, a pessoa buscando equilibrar algo dentro do seu sistema, buscando resolver algo que os seus pais não conseguem resolver. E aí, eles têm esse olhar e esse ímpeto, o Bert fala, é como se fizesse um movimento heróico para tentar salvar os pais. Quando a gente faz isso, fica pesado demais, né? E eu dou a minha vida pelos meus pais. Então, nesse sentido que a gente consegue pela constelação, fazer movimentos belíssimos, né, com pessoas que têm pensamentos suicidas ou que têm depressão no nível avançado, né, que pensam em tirar a própria vida. A gente consegue ver isso de uma maneira muito bonita dentro da constelação, mais uma vez sem julgamento, sabendo que a gente está equilibrando tudo. Também é o pensamento sistêmico, a gente olhar sempre equilibrando em cima lá do tabuleiro, como eu falei. E isso tá nesse vídeo, como eu falei, lá no YouTube eu falo mais, né, tem um vídeo só para isso, eu gravei ele na semana passada. A outra ordem, né, eu estava falando das 3 ordens, a outra ordem é a ordem do equilíbrio de troca. A troca, ela precisa ser equilibrada entre as relações, né, nas relações de casal, nas relações de trabalho, nas relações de amizade, né? A troca, ela sempre tem que ser equilibrada, ou seja, o que você dá, você recebe na mesma medida. Se você desequilibra essa troca,
existem emaranhamentos e existem situações que acontecem depois, né? Uma pessoa foge da outra porque ela recebeu demais e ela não quer retribuir. Muitos casos também de relacionamentos a gente percebe isso, a gente repete muito essa frase, né? Ah, eu recebi demais, eu dei demais. Por quê? Porque aí o outro foge, o outro não quer ficar naquela relação. Ou o outro te prejudica, porque ele sente que você, ao dar demais, você está se colocando numa posição superior a ele, e ninguém é superior a ninguém. Então, ele faz algo para te prejudicar. Então, também isso, esse entendimento do equilíbrio de troca, que é a terceira ordem, estou explicando, ela entende, a gente consegue perceber o pensamento sistêmico por trás dele, né? Então, voltando, e o tema que eu estou trabalhando hoje, trazendo hoje, é o pensamento sistêmico. Toda vez que a gente entende que a gente está dentro de um sistema familiar, e aí eu estou falando familiar, mas pode ser um sistema de uma empresa, pode ser um sistema do bairro onde eu moro, sistema comunidade da escola onde meu filho estuda, a gente vive em sistemas. Quando eu entendo que eu estou dentro de um sistema, existem forças que atuam para que esse sistema entre em equilíbrio, com base no quê? Nesses 3 pilares que eu falei que ficam embaixo aí desse tabuleiro. Então, a ordem do direito de pertencer, a ordem da hierarquia e a ordem do equilíbrio de troca. Então, dessa maneira, tudo que acontece aqui na superfície, eu sei que tem uma explicação por trás. Essa é a base do pensamento, é a gente entender que tem uma explicação. Então, quando eu tenho uma doença, não é só a doença. Quando eu tenho uma traição, não é só uma traição no relacionamento. Quando eu tenho, né, um desequilíbrio na empresa, não é só aquilo, existe algo por trás. E quando a gente faz a constelação, quando a gente tem o olhar profundo naquilo, a gente entende o que está em desequilíbrio e a gente então busca trazer a consciência e modificar. Como eu falei, o exemplo dessa moça, né, de uma das constelações de hoje. O que eu quero, eu estou olhando aqui as minhas notas para não esquecer, né? É sempre a gente pensar o que tem por trás. O que eu quero trazer é também alguns outros exemplos, tá? Para justificar ou para exemplificar, justificar não, para exemplificar mesmo. Como eu falei, é um bate-papo, a gente não tem todas as respostas, né? Cada constelação é um aprendizado, eu adoro a constelação, adoro trabalhar com ela, porque cada pessoa traz uma situação e é um aprendizado grande mesmo. Bom, um outro exemplo que eu quero falar, né? Também constelei uma pessoa recentemente falando sobre relacionamento. E ela falou assim, poxa, eu quero ter um relacionamento, eu quero ter família, quero ter filhos, mas com a pessoa que eu tô atualmente, estava tudo funcionando bem, e de repente eu comecei a sentir uma repulsa, eu não sei, ele faz tudo por mim, ele é ótimo, mas eu não consigo mais, tem algo que me afasta. Quando a gente dá lugar, né, ao pensamento sistêmico, como eu estou dizendo, a gente percebe, então, que, poxa, o que tem por trás? Não é só um desinteresse repentino, né? Se ela tem um desejo de ter um relacionamento, tem um bom relacionamento, tudo funciona bem, o que acontece por trás? Nesse caso específico, existiu uma situação muito específica da família dela, e olha que lindo, de fidelidade ao sistema familiar. A mãe dela era divorciada, a avó dela foi abandonada, entre aspas, pelo avô. E aí, então, a partir daí, os homens da família não tiveram mais lugar. Então, ela sentia que se ela desse lugar para um homem, ou ela sentia, e ela não sentia aqui racionalmente, ela não sabia disso. Mas lá dentro é isso. Se eu dou lugar para um homem, se eu tenho um relacionamento, eu vou estar fazendo o quê? Eu vou estar indo contra o meu sistema, né? Não tem lugar para homem aqui. E isso era realmente assim, os tios, ela tinha, né? A mãe dela tem alguns irmãos e irmãs. Os homens já tinham falecido. Só as irmãs vivem. E as irmãs todas solteiras ou divorciadas, né? As irmãs da mãe. Então, realmente, não tinha mais espaço para homens naquela família. Então, olha como tem coisas por trás. Quando a gente for ver mais profundamente, né? A avó dela também é fiel a um sistema familiar que vem mais de trás. O avô, ele não abandonou, ele realmente não tinha lugar, ele foi excluído. Quando ele foi excluído,
que acontece, né? Outra pessoa em outra geração faz o mesmo papel para que traga isso, para que seja visto. E o fato dela ter vindo fazer essa constelação foi isso. Ela trouxe para que aquilo fosse visto. A gente conseguiu fazer esse movimento de inclusão do avô em outra esfera lá atrás, e aí com isso ela pôde dar lugar a todos esses sentimentos, né, e todas as pessoas, os tios e tudo. Então é muito bom. O Bert fala muito sobre a ovelha negra da família, né? Ele fala, poxa, se os sistemas, se as famílias fossem todas ovelhas brancas, não tem ninguém diferente, o sistema não evolui, a família não evolui. Nesse caso em específico, ela está sendo ovelha negra porque ela quer um relacionamento, ela busca algo. Só que ela sente, né, o bloqueio, ela sente a repulsa. Quando a gente enxerga dessa maneira, ela tem que fazer o quê? Ela tem que cortar essa fidelidade ao sistema familiar para que ela busque a evolução, para que ela busque o crescimento. A gente só vai conseguir entender e absorver isso aqui dentro quando a gente entender que tudo é sistêmico, né? É o pensamento sistêmico, mais uma vez. Pode quebrar a fidelidade para o nosso bem, é exatamente isso, né? Às vezes a gente quebra a fidelidade e a gente precisa bancar isso, porque todo mundo quer pertencer ao seu sistema. Quando eu falo de quebrar a fidelidade, eu não vou quebrar e me desconectar da minha família. Eu quebro naquele tema específico, naquele assunto específico. Eu tenho o meu sistema familiar todo lá me apoiando, eu continuo pertencendo ao meu sistema familiar. Mas, para que eu tenha, neste caso específico, um relacionamento, então eu preciso quebrar. Aqui eu não vou ser igual a todo mundo, aqui eu vou ser ovelha negra, aqui eu vou ser diferente. Então, as ovelhas negras existem, como o Bert fala, exatamente para buscar a evolução do sistema familiar, tá? Então, olha que bonito quando a gente percebe, né, o que tem por trás, né? Quando a gente se abre para uma constelação, a gente percebe o que tem por trás.